Vamos lá para análise macro. Bom, essa semana já começa aí com dois fatos extremamente relevantes. Um é o fato que nós tivemos o fim das eleições lá na Argentina e o Javier Milei acabou ganhando. Ele ganhou com uma votação bem expressiva, ganhou com 55% dos votos. E o que agradou os mercados por lá foi que no discurso de vitória dele ele foi mais ameno, menos radical com as falas que ele vinha falando para se eleger, que ele ia ele ia extinguir o Banco Central lá na Argentina, que ele ia dolarizar a economia lá. Então, assim, ele foi mais ameno e passou um certo grau de positividade, porque, óbvio, né? A gente lembra que a Argentina ainda tá com próximo de 150% de inflação por lá. Então, ele vai ter que sim fazer alguma coisa mais radical para poder mudar esse cenário, né? Só que, óbvio, a gente vai ter que ver como que ele vai se comportar. Mas, a princípio, nada que faça preço pra gente aqui hoje. O que mais faz preço é a questão do petróleo. O petróleo teve uma movimentação mais expressiva, agora de manhã estava subindo um pouquinho mais, por conta de que nós tivemos aí, desde setembro, o petróleo já caindo aí mais de 20%. Então, essa queda está gerando rumores que a OPEP, que é o cartel do petróleo no mundo, ela vai sim, possivelmente, anunciar novos cortes de produção. Lembrando que eles fazem cortes de produção para poder, em tese, controlar o preço do petróleo e não deixar com que ele caia, né? Porque se eles cortam a produção, tem menos ofertas. Tem menos oferta, obviamente o preço tende a subir. E essa reunião vai acontecer agora no domingo e possivelmente os boatos que vão surgindo até lá tendem a fazer preço no petróleo. Lembrando que o petróleo tem que ser olhado no detalhe porque ele tem influência direta no índice de inflação do planeta Terra inteiro, né? E já continuando para o cenário global, a gente tem aí o dólar caindo hoje no mundo, principalmente frente às principais moedas do mundo. Lembrando que o dólar está atingindo hoje praticamente o nível mais baixo em 11 semanas. E isso tudo começou no dia que nós tivemos aí o dado de inflação americana caindo, o que fez com que aumentasse aquele grau de possibilidades de o Banco Central americano parar de aumentar os juros e fez com que o dólar perdesse força frente a todas as moedas no mundo, porque óbvio, a gente tem que lembrar que quando os juros americanos têm perspectivas de subir, basicamente os títulos americanos, as taxas de juros americanas funcionam drenando dinheiro do mundo. E o que acontece? As pessoas vendem outras moedas para comprar dólar, porque daí acabam posicionando esse dinheiro lá nas rendas fixas americanas, que é o ativo mais seguro do planeta Terra até o momento. Então nós temos eles com perspectiva de não subir mais e talvez começar o corte já em março. Isso, óbvio, diminui esse interesse e já precifica diretamente na moeda, que é no caso o dólar, né? Então nós temos as apostas para um possível corte já em março, lá na CME já chegando aí a 30%, um possível primeiro corte de juros nos Estados Unidos. Talvez seja um pouco exagerado isso, mas os caras já estão botando dinheiro nas apostas, né? Então tem possibilidade. Lembrando que a gente vai ter amanhã também a divulgação da ata do Fed, que é a ata da reunião do Banco Central americano, mas não tende a fazer muito preço no mercado, não. Na China, que nós tivemos aí um fato mais relevante, que foi eles mantendo a sua taxa de juros principal, que é a LPR, eles mantiveram tanto a de 1 ano quanto a de 5 anos totalmente inalteradas. E o que fez as bolsas da China, principalmente, subirem hoje de madrugada, foram que surgiram novos boatos que o governo chinês está estudando outras maneiras de incentivar a economia por lá. Isso automaticamente também refletiu no preço do minério de ferro, com uma alta agora durante essa madrugada aí de 0,40, 0,50, o que tende a refletir positivamente para a nossa Vale aqui no Brasil, né? E para a gente finalizar, aqui no Brasil, em São Paulo está em feriado, mas a bolsa vai funcionar normalmente, talvez com um pouco menos de liquidez, mas normalmente. E no cenário político, a gente vai ter o Haddad aí correndo atrás das aprovações que ele precisa antes do recesso parlamentar aí de final de ano, né? Que pode sim influenciar o mercado diretamente. Mas a princípio o cenário para hoje é sim para uma abertura ainda em leve alta e o dólar em queda, e ao longo do dia a gente vai ter que ver as novas informações.